Muito bem, vamos agora à nossa aula falando sobre o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício e a vinda destes judeus, desses cristãos novos, para o Brasil. Na aula passada nós falamos sobre os judeus que foram para Amsterdã, saíram de Portugal, foram para Amsterdã, lá estabeleceram uma comunidade pujante. Esses cristãos novos fizeram o seu processo de retorno, a sua confirmação judaica em Amsterdã e vieram para o Brasil, né? Uma grande comunidade judaica vem para o Brasil com os holandeses. Mas agora nesta aula nós vamos tratar justamente sobre os judeus que vieram de Portugal direto para o Brasil, como cristãos novos. Não houve ainda um processo de retorno, não houve ainda um reestabelecimento do judaísmo nestas famílias. E comigo aqui, mais uma vez, professor Paulo Matos, o Narchon. Seja bem-vindo. Shalom, é um prazer receber você que nos assiste e prazer também estar aqui com você, Shimon. Muito bem. Nós vamos também mostrar um pouco o dicionário de sobrenomes sefarditas, né? Esse é o dicionário de sobrenomes sefaraditas, né? Que nós vamos fazer daqui a pouco uma visitação em alguns processos e aqui ele consta diversos desses nomes, né? Que passaram pelo tribunal. Que passaram pelo tribunal do Santo Ofício aqui em várias visitações. Muito bem, esse período ele data de 1497, quando os judeus são expulsos de Portugal e decidem a partir dali deixar o continente europeu, o velho mundo, e partir numa jornada para o novo mundo com uma esperança, professor Paulo, de ter uma nova vida e poder viver o seu judaísmo em liberdade. Em Portugal isso já estava proibido, bem como na Espanha. Coloca a apresentação para nós, produção. Então, entre 1534 e 595, o Brasil colonial passou por importantes eventos que moldaram a história e a vida dos cristãos novos aqui na região. Este período foi marcado pela criação das capitanias hereditárias, o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício em Portugal e a primeira visitação da Inquisição ao Brasil. Estes acontecimentos tiveram um impacto profundo na colonização do Brasil e na vida dos judeus convertidos que buscavam escapar da perseguição na metrópole, né, em Portugal. Ou seja, aqueles judeus, cristãos novos, que imaginaram que teriam paz aqui, logo foram alcançados pela Inquisição. Eu acho que as pessoas elas não lembram bem o que são as capitanias hereditárias, mas é importante fazer essa ressalva. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, ele só vai ser povoado massivamente em meados de 1549 e 1539, e 1540. Então, o que ocorre? Várias invasões holandesas, depois a gente vê, né? Como nós já vimos tratado em outra aula, Shimon. E também francesa foram combatidas pelo governo luso-português. Com essas pessoas, o que o governo fez? Ele disse assim, olha, o imperador fez, nós vamos mandar você aqui, vamos dar um pedaço de terra para você, você vai cuidar, plantar e explorar essa terra. Junto com eles vieram degradados, né, que eram cidadãos que viviam em rua, e vieram cristãos novos, junto com essas pessoas. Então vamos lá, na nossa cronologia dessa aula, coloca aí, a criação das capitanias hereditárias. Você estudou na escola, né? Por que isso aconteceu. Em 1534, o rei Dom João III de Portugal inicia a instituição das capitanias hereditárias. Vou começar de novo aqui. Em 1534, o rei Dom João III de Portugal inicia a instituição das capitanias hereditárias no Brasil. Já não era mais o Dom Manuel, né? Os Bné Anussim já não tinham mais aquela boa visão da coroa portuguesa, né? Isso morreu com Dom Manuel. Dom Manuel era era um homem totalmente católico, né? Com casamento já bem feito e já esquematizado com outros reinos, e um homem católico que queria unir o país, né, com esse sentimento de catolicismo e sem ameaça judaica e muçulmana. Muito bem, em 1535, o processo de divisão de território brasileiro em grandes lotes de terra acontece, né, se estabelece. Em 536, a conclusão da implementação do sistema das capitanias hereditárias. Agora, quais eram os objetivos destas capitanias hereditárias? Vamos lá. O fortalecimento da presença portuguesa. As capitanias hereditárias foram uma tentativa de fortalecer a presença portuguesa no Novo Mundo. A concessão de terras, como o professor Paulo já nos disse, concedendo, né, aos nobres e militares portugueses, né, te dou terras desde que você garanta que as outras nações não
não entrem, né? Nesse caso, a Holanda, a França, Claro. a Inglaterra, entre outros países. Existe uma situação também. Nessa concessão de terra e incentivo à migração, existiam cristãos novos que tinham posses, entendeu? Em Portugal. E o que que o Dom João III fazia? Ele disse, olha, é o seguinte, você vai para Portugal com o teu dinheiro, com as tuas posses, você vai se virar lá, porque lá é a colônia, e você tem que pegar e ficar ali para desenvolver aquela terra. O cara era obrigado, o cidadão obrigado. O cidadão era obrigado, com os recursos dele, a servir o governo imperial. E os cristãos novos, eles buscavam escapar, juntou a dois interesses. A intenção dos cristãos novos de sair debaixo dos olhos da Inquisição, né? E o interesse de Portugal de manter as terras, afinal acharam uma serventia para esse cristão novo, né? Sim. Vai lá, proteger aquelas terras vastas, inóspitas. Desde que você proteja, eu te garanto a permanência, né, dos seus bens, né, da sua posição. E a formação de núcleos de colonização. As capitanias possibilitaram a formação dos núcleos de colonização ao longo da costa brasileira, criando novas oportunidades de vida para os imigrantes. E nisso, como o professor lembrou, os Bnei Anusim, os cristãos novos, eles encontraram uma oportunidade e agarraram. Né? Vamos lutar, vamos manter aqui as terras. Bom, até aqui, esses cristãos novos faziam parte, eles não chegaram no Brasil e desapareceram no continente. Claro. Eles compunham a comunidade, né? Eles compunham, foram se organizando, foram cumprindo ali com as tarefas determinadas pela coroa. Afinal de contas, você sair sozinho com a família numa terra ainda não desbravada era um risco muito grande. O que aconteceu mais tarde? Né? Os judeus com os bandeirantes, né, que eram esses cristãos novos, eram esses judeus, eles desbravaram o Brasil como nós conhecemos hoje. Justamente, era agricultura e extrativismo vegetal. Extrai pau-brasil, extrai outras riquezas, né? Cana-de-açúcar. E aí a agricultura com a cana-de-açúcar, que era o carro-chefe nesse momento. Né? Ainda não haviam descoberto as Minas Gerais, né? Ainda não. O ouro ainda. As Minas Gerais vão ser depois com a prospecção do Dom Pedro II e o pai dele. E nós vamos ter uma aula sobre isso, né, aqui na plataforma. Se você ainda não está, se você está aqui no YouTube e não está assinando a plataforma Academia de Jacob, eu convido você a conhecer a nossa plataforma com aulas completas, com material complementar, com trechos inéditos, exclusivos para assinantes. Então, é importante você participar disso. Bom, os judeus vieram entendendo, bom, não é possível que esse Tribunal do Santo Ofício vá atrás de nós lá, né? Lá no meio do nada, mundo, né? no fim do mundo. Pois bem, há o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício e ele vem para o Brasil. Mas antes, em 23 de maio de 1536, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi oficialmente estabelecido em Portugal, por meio de uma bula do Papa Paulo III. Ele, num primeiro momento, foi estabelecido na Espanha. Né? Lembra do Tomás de Torquemada? Inclusive, tem uma aula exclusiva sobre quem foi esse inquisidor, o maior inimigo do povo judeu daquela época, um torturador, Tomás de Torquemada. Bom, esse tribunal vem para Portugal justamente para poder expandir num acordo entre Portugal e Espanha, de uma só potência bélica e estratégica mundial. Esse tribunal se instala em Portugal para ali operar. Por quê? Os interesses da igreja eram de controlar totalmente quem era católico e quem não era. Porque aquele que não era, ele representava uma ameaça religiosa, uma ameaça cultural e uma ameaça econômica para o reino. Assim diziam os inquisidores, né? A igreja ela sempre esteve envolvida na política e os judeus se tornaram alvos, se tornaram uma ameaça para justamente esse sistema que estava sendo implantado e que seria exportado para o Novo Mundo. O objetivo da Inquisição é investigar e punir heresias. Agora, o que era heresias? Com um foco particular nos cristãos novos, suspeitos de praticar o judaísmo secretamente. Isso. A heresia era isso, era praticar o judaísmo, ou
outra religião. Mas nesse caso, especialmente essa Inquisição espanhola e portuguesa, era para revisar a vida dos cristãos novos. A presença da Inquisição aumentou a perseguição aos cristãos novos, muitos dos quais procuraram refúgio nas colônias portuguesas, incluindo o Brasil. A Inquisição vai entrar como uma campanha racista mesmo. Sim. Né? Uma campanha racista, de liberdade de raça. Nós temos que construir, como no século XX, né? Como nós já falamos. Nós temos que limpar nossa sociedade dessa raça dos judeus. O pensamento luso-espanhol era esse, né? Português e espanhol. Né? Nós temos que limpar para nós termos uma nação livre e próspera. E essa aula continua. Ok? Na próxima semana, aqui nesse canal, você acompanha a continuação desse tema que vai trazer muito mais informações e enriquecer o seu conhecimento sobre essa jornada dos judeus emergentes do Brasil que foram expulsos, que foram perseguidos pela Inquisição. E aqui você passa a conhecer mais sobre essa história. Continue com a gente.